Muito bem, estamos de volta aqui falando sobre as doenças que acometem o aparelho digestivo, os distúrbios que acometem aqui com o Dr. Vitor Medeiros. Mas nós vamos entrar em outro assunto. O aparelho digestivo é enorme, tem uma porção de coisa. Tem as doenças inflamatórias, tem as doenças alérgicas, tem os divertículos, tem os pólipos de intestino, importante, né? Tem as parasitoses, mas nós vamos entrar um pouquinho hoje, para depois, no outro dia, tu vai voltar aqui e nós vamos continuar o nosso bate-papo. Tu promete, né, que vai voltar. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre doença inflamatória do intestino. Como é que tu classifica a doença? O que é doença inflamatória do intestino? Assim, doença inflamatória intestinal engloba tudo aquilo que causa uma inflamação crônica no intestino. Mas quando a gente fala, existem duas doenças que englobam quase 80%, 90% dessas doenças, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que são as duas vedetes da doença inflamatória. Quando a gente fala ou pensa em doença inflamatória, a gente já pensa em doença de Crohn e retocolite ulcerativa. São doenças que até o momento a gente não sabe o que causa, se estuda muito sobre doença inflamatória, já se avançou muito em diagnóstico, em tratamento, mas o que causa a doença inflamatória ainda não tem essa resposta. Sabe que é um conjunto de fatores genéticos, fatores ambientais, assim, onde vive, o que come, se faz exercício, se não faz, pode contribuir, pode, e também tem um grande fator importante que é a autoimunidade. Então sabe que esse conjunto de fatores faz um determinado indivíduo manifestar uma inflamação no intestino e outro não, mas não se sabe exatamente qual é a causa da doença inflamatória. Vamos falar um pouquinho sobre a doença de Crohn. Vamos. A doença de Crohn, nós sabemos, é uma doença crônica do intestino, não tem idade, né? Não tem idade. Em geral, acomete mais adultos jovens, mas pode ter seu início ali na 6ª, 7ª década de vida, então não tem idade. Pode acometer crianças, tudo. Como tu falasse, não se sabe a causa. Não sabe. Se é um fator autoimune, um fator emocional, o que se passa. Qual é o local de preferência da doença de Crohn? Que parte do intestino que ela gosta mais? A doença de Crohn é uma doença interessante, assim, ela pode acometer desde a boca até o ânus, todo o trato digestivo, mas ela tem uma predileção pelo final do intestino fino, que a gente chama de íleo, o íleo terminal, e o comecinho do intestino grosso, que é o seco, ali pertinho do apêndice. Tanto é que muitas vezes, em alguns pacientes, começam com essa inflamação e se suspeita de apendicite. Ele vai até operar, pensando que é apendicite, e quando vê, é uma inflamação naquele localzinho, final do intestino fino, comecinho do intestino grosso. Mas ele pode acometer qualquer localidade, de jejum, o íleo, todo o cólon. Então, assim, é uma doença bastante interessante e intrigante. Qual é o sintoma principal? Quais são os principais sintomas e até alguns sinais existem da doença de Crohn? Então, as doenças inflamatórias em si, e a doença de Crohn sendo uma delas, se a inflamação ela é predominante no intestino, é claro que a diarreia é um sintoma que chama bastante atenção. Porque está tendo inflamação, liberação de água, eletrólitos pela mucosa, o paciente acaba manifestando com diarreia. Na doença de Crohn, que é mais particular, depende do local onde acomete. Quanto mais distal, mais próximo do reto, maior vai ser a quantidade de idas ao banheiro. Pode ter sangue, pode ter catarro nas fezes, por esse processo inflamatório. Então isso já chama atenção. Mas ela é uma doença sistêmica, esse componente autoimune que causa inflamação no organismo, predominante no intestino, pode se manifestar no organismo inteiro. Então o paciente pode ter dor abdominal, perda de peso, chama bastante atenção. O paciente pode ter febre, além de manifestações que a gente diz que são extraintestinais. Pode ter acometimento dos olhos, acometimento das articulações, desde as pequenas articulações até da coluna. Então é uma doença bastante florida, assim, cheia de achados que podem trazer essa informação para a gente. Existem graus diferentes da doença de Crohn? Sem mais dúvida. leve, moderado, mais severo? Sem dúvida.
Felizmente, a maioria dos pacientes com doença de Crohn abre um quadro leve, que a gente consegue ir tratando, acompanhando, mas por ela ser crônica e ter esses períodos de recidiva, é difícil um paciente com doença de Crohn não ter que passar por um tratamento mais agressivo ou um tratamento cirúrgico ao longo da doença. Mas realmente, sim, se é um paciente jovem, com acometimento muito extenso, então a gente já precisa ser mais agressivo desde o começo, porque sem dúvida ela pode ser... Uma pessoa pode não ter Crohn até uns 60 anos, depois aparecer? Pode. Então a gente tem que estar sempre atento, a gente não pode ignorar, às vezes, o sintoma que o paciente nos traz. A idade, já está né? com 60 anos, não deve ser não. A gente tem que sempre lembrar da doença para poder fazer o diagnóstico. Se a gente não pensar na doença, a gente não faz o diagnóstico, realmente. A doença de Crohn, ela tem algum risco de malignização, assim, de tumor de intestino? Tanto a doença de Crohn como a retocolite, assim, o nosso organismo ele não foi feito para sofrer inflamação por muito tempo, ele não gosta disso. Tudo que inflama, desinflama o nosso organismo, em geral tende a aumentar o risco de causar um câncer. Se essa doença ela comete o intestino grosso, que é onde ele é mais sensível, então ela pode sim aumentar o risco de câncer de intestino. Isso depende da intensidade da inflamação, do grau de extensão do intestino grosso que é acometido, né? Então assim, e da forma se o paciente acompanha, se trata ou se não trata, porque se ela estiver em remissão, a gente consegue reduzir esse risco de câncer de intestino lá para baixo. Qual é o método mais indicado para o diagnóstico da doença de Crohn? E da retocolite também, porque como o tempo já está passando, nós já vamos aproveitar para falar das duas, porque a retocolite muitas vezes confunde um pouco com o Crohn. Confunde. Assim, a doença inflamatória, por ser uma doença complexa, que a gente não sabe exatamente até a causa dessa doença, é difícil ter um exame específico que a gente faça e dê o diagnóstico na hora. Não, a gente vai juntando vários fatores para ir, né, juntando aquelas pecinhas do quebra-cabeça e dar o diagnóstico. Então a gente usa exames de sangue para dosar a inflamação no organismo, para dosar a deficiência de vitaminas, porque o paciente está tendo diarreia, pode estar desnutrido, pode estar com anemia, pode estar com deficiência de vitaminas e minerais. A gente usa exames de imagem, seja tomografia, ressonância, com preparo adequado para ver o intestino fino, para ver se tem inflamação no intestino fino, tentar diferenciar a retocolite da doença de Crohn. E, claro, sempre fazer o exame do intestino grosso. E tanto a retocolite, que o nome já diz reto e cólon, né, ela comete o intestino grosso, e a doença de Crohn, que tem predileção especialmente pelo final do intestino fino e comecinho do intestino grosso, através da colonoscopia a gente consegue examinar, ver se tem inflamação, se tem ferida, consegue biopsiar, e depois, juntando tudo isso, a gente consegue fechar um diagnóstico. Muito bem. Hoje, existe cura para a doença de Crohn, para a retocolite? Essas doenças que a gente chama de doenças crônicas, é difícil a gente falar de cura, a gente fala de tratamento, a gente fala de remissão, a gente fala de controle. Então, assim, existem muitas medicações, então assim, a medicina desenvolveu bastante nesse sentido. Então a gente consegue deixar esse paciente, na grande maioria das vezes, sem sintoma e sem inflamação, né, em remissão. Mas, né, a gente tentando extrapolar um pouco, seria como uma pressão alta, um diabetes, que o paciente precisa estar tomando muitas vezes a medicação para estar sem o sintoma. Então, assim, a gente não fala em cura, a gente fala em tratamento, em remissão, em controle da doença. E alimentação nesses pacientes tem influência? A bebida, o cigarro, a alimentação ácida, picante? Assim, esses pacientes, assim, vou tentar diferenciar aqui, mas assim, com certeza alguns comportamentos, pelo menos principalmente o tabagismo, ele ganha um destaque importante nesses pacientes com doença inflamatória, principalmente com doença de Crohn. A gente sabe que esses pacientes são mais resistentes ao tratamento. Assim, as medicações não fazem o efeito que deveriam fazer. Esses pacientes têm mais risco de fenômenos tromboembólicos, de ter trombose na perna, trombose no pulmão. Esse paciente fuma e tem doença inflamatória. Se o paciente precisar de uma cirurgia por alguma inflamação muito grande e precisa, né, operar, a recuperação desse paciente é pior em quem fuma. Então a gente sabe que o cigarro realmente ele já é ruim, mas é muito ruim em quem tem doença inflamatória. Com relação à alimentação, o que acontece? A gente acaba tentando restringir bastante naquele período de
de diarreia, de sangramento. Fase aguda. O próprio paciente acaba fazendo isso. Então restringe um monte de coisa, acaba ficando na sopinha, numa canja, um franguinho, né, cozido. O que é importante a gente falar para eles é que eles têm um grande risco de desnutrição. Então, para a gente não prolongar essa restrição, claro que na fase aguda a gente vai restringir lactose, porque pode piorar o sintoma, mas tão logo ele já sinta uma melhora, a gente já volta com uma alimentação balanceada, uma alimentação normal, porque ele precisa estar nutrido para aguentar esse tratamento. Então, assim, a gente acaba restringindo no começo, mas com uma data para acabar, porque ele estar nutrido para aguentar esse tratamento. Essa doença, tanto a retocolite como a doença de Crohn, tem algum fator hereditário? Tem. Então, familiar, assim? Tem um componente genético, assim, não é dominante esse fator hereditário, ele não é dominante, mas a gente sabe que em familiares de pacientes com doença inflamatória, eles têm mais risco de manifestar doença de Crohn ou retocolite. Não quer dizer que vão manifestar, então a gente tem que estar mais atento. Então, durante a nossa entrevista com o paciente, é sempre importante saber se na família tem alguém, já teve alguém com doença inflamatória, para ajudar na hora de fechar o diagnóstico. Porque essas doenças, elas não têm um ponto só. É um conjunto de fatores que faz o paciente manifestar a doença inflamatória. Os pacientes portadores de retocolite ou doença de Crohn, hoje com os medicamentos que dispomos no mercado, dá para a pessoa levar uma vida equilibrada, sem ter maiores complicações? Sem dúvida. A grande maioria dos pacientes, infelizmente são pacientes com formas leves das doenças, eles têm uma vida extremamente normal. Com as medicações, eles ficam em remissão, não tem inflamação, não tem diarreia, não tem anemia, mas eles precisam fazer o acompanhamento. Está sempre fazendo acompanhamento, não abandonar, achar que do jeito que está vai ficar. Em alguns pacientes muito selecionados a gente até consegue tirar a medicação, principalmente na retocolite, uma retocolite leve, tentar deixar ele um período sem, mas sempre acompanhando esse paciente, porque ela pode recorrer. Mas eles ela vivem pode muito passar bem. anos sem vir? Pode passar anos sem vir e de repente ter uma nova crise. Então a gente tem que estar sempre acompanhando esse paciente. Ótimo. O programa já está chegando ao final, infelizmente, está vendo? Passou muito rápido, o assunto interessante, nós tínhamos muita coisa ainda para falar. Mas no próximo programa, com certeza, nós vamos aprofundar tudo isso e vamos falar mais um pouco. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Vitor Medeiros aqui no programa Saúde em Foco da TV Tubá. Com certeza os nossos telespectadores apreciaram muito esse bate-papo nosso. Bom. E muito obrigado pela tua presença. Sabe? Eu que agradeço, Dr. Mário, foi realmente um prazer estar aqui, poder conversar com vocês sobre esses assuntos e compartilhar um pouquinho da minha experiência. Muito bem. Então, um abraço a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.